Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não conhece o Denilson, né, esse cara que está falando aqui, saibam que eu sou autor de livros. Eu tenho 3 livros publicados na área de ensino de idiomas, que é o Combinando Palavras em Inglês, tem ainda a Gramática de Uso da Língua Inglesa e também o Combinando Palavras em Inglês. Opa, o inglês na ponta da língua, tá? Eu tô meio louco aqui, tô vendo ao contrário. Inglês na ponta da língua, Gramática de Uso da Língua Inglesa e o Combinando Palavras em Inglês. Esses são livros que vocês encontram na Amazon, tá? E no meu site vocês podem ler a respeito do meu trabalho como autor. Eu estou falando de site. Então vamos lá. O site é o inglesnapontadalingua.com.br, um dos mais antigos sites de dicas de inglês no Brasil. Então, são mais de 2.600 dicas sobre os mais variados assuntos, expressões idiomáticas, como aprender inglês, como desenvolver o speaking, o que significa ser fluente, como desenvolver a fluência em inglês, como melhorar o listening, como estudar inglês, como aprender a aprender inglês, como se organizar para aprender inglês, como... tem dicas de vocabulário, de gramática, dica de expressões idiomáticas, de phrasal verbs, enfim, o Inglês na Ponta da Língua é um site, um recurso que vai ajudar você a ficar assim com o seu inglês na ponta da língua, a aprender muita coisa, certo? O Inglês na Ponta da Língua está no ar desde 2007, mas eu, Denilson, dou aulas de inglês desde 1993. Em 97, eu abracei isso aqui como uma carreira profissional. Fui fazer curso de linguística, fui fazer cursos de aperfeiçoamento profissional na área de ensino de língua inglesa. Enfim, fui crescendo e me tornei aí uma espécie de professor dos professores. Afinal de contas, muitos professores de inglês aprenderam muito comigo, participando dos meus cursos de inglês ou lendo meus artigos, lendo meus livros. Inclusive professores que vocês conhecem nas redes sociais. Então, este é o Denilson, para quem não conhece, certo? Um profissional de ensino de língua inglesa. E essa aqui, já quero dar aí, né, dizer o seguinte: sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa maratona de 10 lives. Essa maratona é um aquecimento para a semana Inglês na Ponta da Língua, um evento gratuito onde eu vou te mostrar como é sim possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo sem se apegar a regrinhas gramaticais ou ainda mesmo aquela montoeira de palavras soltas que você aí fica tentando decorar, listinha de palavras, colocar palavrinha solta num aplicativo e tudo mais. Então, vamos... esse é o evento Inglês na Ponta da Língua. Para você participar do nosso evento, é muito fácil. Basta realizar a sua inscrição no link que está na descrição deste vídeo aqui do YouTube, ou na bio do nosso Instagram, ou ainda o pessoal do Facebook, né? É só clicar no link que é colocado junto com as postagens que a gente faz ao longo do dia aí no Facebook, beleza? Então vocês estão muito super bem-vindos, né, e super convidados a participar da semana Inglês na Ponta da Língua, porque lá a gente vai complementar muita coisa do que está sendo dito nessa maratona de 10 lives. É importante ainda dizer também que as lives da maratona não ficarão salvas, tá? Elas não ficarão gravadas. Portanto, assista até o final, participe. Vocês vão mandar as perguntas de vocês, eu vou responder. Quem estiver chegando agora, pode ir para o YouTube, porque é lá que está acontecendo tudo. Então, venham junto comigo, certo? E hoje, nós estamos na live de número 7. É isso mesmo, produção? 7, é a live de número 7. E o nosso tema é, como vocês estão vendo aí, saber inglês versus falar inglês. E por que que é isso? Por que que é saber inglês versus falar inglês? Porque esse é um assunto que eu gosto muito de tocar nele. Muitas pessoas estudam inglês durante anos, né? Estudam gramática, estudam vocabulário, decoram palavras, entram naquela vibe de ter que decorar um monte de expressões idiomáticas ou mesmo phrasal verbs, decoram palavras soltas, palavras raras, palavras até rebuscadas de vez em quando, achando que com isso vão conseguir falar inglês. Decoram toda a gramática, decoram termos técnicos de gramática, enfim, eu já conheci gente, vários e vários alunos, várias e várias pessoas que desistiram de aprender inglês porque achavam que inglês era só isso e não conseguiam falar inglês. E eu sempre digo para todo mundo que são coisas bem diferentes, elas não são a mesma coisa. Quando a gente
sabe algo, né, sabe sobre algo, vamos colocar dessa maneira, saber sobre inglês, a gente discute inglês com as pessoas, mas a gente não fala inglês. A gente tem aquela sensação de que, caramba, eu sei tanto inglês, mas eu não consigo me comunicar, eu não consigo falar. Por quê? Porque o processo de aprendizado das duas coisas são bem diferentes. Quando eu decoro regras gramaticais, eu sei explicar sobre o present perfect, eu sei explicar sobre past simple, eu sei o que são os conditionals, eu estudo reported speech, eu entendi tudo de verbo to be, eu entendi tudo de present simple, de regrinhas de ing, de ies. Isso é saber sobre o inglês. Quando as pessoas estudam inglês, elas fazem justamente isso. Elas sentam numa cadeirinha, né, lá em casa, confortavelmente, aí na sua casa, sei lá, pegam um livrinho de gramática, mais ou menos como este daqui, leem as regrinhas gramaticais, fazem as tarefinhas, veem as respostas e seguem. Amanhã vão lá e vão pegar outra regrinha gramatical, vão ler, vão fazer tarefinha, vão seguir em frente, assim vai. Quando não, né, paralelamente a isso aí, o que as pessoas também costumam fazer? Elas pegam listinha de palavras e vão decorando, vão fazendo lista de phrasal verbs com get, phrasal verbs com take, phrasal verbs com look, phrasal verbs com go, e vão estudando inglês. O tempo passa e a pessoa simplesmente aprende sobre inglês. E tem um autor chamado Michael Lewis, que em um dos seus livros ele fala justamente isso. O sistema tradicional de ensino geralmente faz com que as pessoas aprendam sobre a língua inglesa, mas não a usar a língua inglesa. E são coisas bem diferentes. O que o Michael Lewis escreve lá é que people learn about English, but people don't learn how to English, ou seja, how to use English. Essa é a lógica que ele fala. As pessoas aprendem sobre a língua inglesa, mas não aprendem como realmente usar a língua inglesa. E são coisas bem diferentes. Eu não sei você aí, mas eu acho que você tem essa sensação, né, de quando você vai estudar inglês, quem já estuda inglês, na verdade, tem aquela sensação, às vezes, de que sabe muita coisa, mas não consegue falar, não consegue ouvir. Ou quem vai começar a estudar inglês, sempre se pergunta assim, por onde que eu começo? Pelo verbo to be, pelo present simple, que palavras eu decoro, como é que eu faço? Quando você pensa dessa maneira, né, quem vai começar a aprender inglês assim, o que está acontecendo? A pessoa está querendo saber aprender sobre a língua inglesa. Quem já chegou num determinado nível, tipo, acha que está no nível intermediário, chega no tal do platô intermediário. Por que é o platô intermediário? Porque a pessoa estagnou. Ela aprendeu tanta coisa sobre a língua inglesa que ela não sabe mais o que fazer para continuar aprendendo. E ela sabe discutir gramática, se perguntar como é que fala a maçaneta da porta em inglês, ela pode até saber como é que é, handle, e aí ela fica, tá, mas o que eu vou fazer com esse conhecimento? Eu sei sobre o inglês, mas o que eu queria era saber usar inglês, como usar a língua. E quando eu pensei no tema da nossa live de hoje, eu pensei justamente isso, explicar para vocês a diferença entre saber inglês e falar inglês. Quando a gente aprende a falar inglês, a usar a língua inglesa de uma maneira natural, o processo é bem diferente, a coisa ocorre de uma maneira bem mais dinâmica. E qual é a sugestão, então, para vocês? Dar algumas dicas de como vocês podem desenvolver o falar inglês. Nada contra você continuar estudando gramática, aprender sobre a língua inglesa. Eu fiz muito isso e faço até hoje. Às vezes, quando eu quero saber alguma coisa, eu vejo uma frase e falo assim, tá, mas por que é assim? Aí eu pego a gramáticazinha, vou lá, leio e falo, ah, então é por causa disso, legal. Mas tem um nome para essa regrinha? Não, não tem, porque a língua inglesa, às vezes, ela não tem um nome para tudo. Né? Então, a gente acaba aprendendo o uso de uma maneira bem mais natural, que é bem mais legal também, tá? Então, assim, quando vocês querem aprender inglês ou estudar inglês, vocês estão sabendo sobre inglês, vocês sabem sobre. Quando eu falo para alguém assim, você sabe inglês? E ela diz, eu sei. Eu falo, então fala alguma coisa. A pessoa, não, eu sei assim, né? Algumas coisinhas e tal. Eu sei do present simple, eu sei das regrinhas, eu sei uma palavrinha aqui e ali, mas eu não sei falar. Então é diferente a coisa. Então a gente tem que mudar, nós temos que mudar essa concepção do que é saber inglês. E eu quero deixar isso bem claro para vocês. Saber inglês é diferente de falar inglês. Saber sobre a língua inglesa é diferente de saber usar a língua inglesa que a gente aprende.
E ao longo do nosso aprendizado, do nosso envolvimento com a língua, a gente tem que aprender a usar a língua. E como é que nós fazemos para usar a língua? Eu quero dar 5 dicas para vocês aqui de como vocês podem aprender a usar a língua inglesa no dia a dia de vocês. São dicas que eu dei em lives anteriores. Lembra que eu falei no começo agora que essa é a nossa 7ª live? Então, nós já tivemos 6. E eu já dei várias dicas. Inclusive, a primeira live era justamente sobre speaking. Como é que você desenvolve o seu speaking estudando sozinho. E hoje eu quero repetir alguma dessas dicas. Então, só para facilitar para você entender a diferença entre ficar estudando inglês, aí, estudando gramática, decorando palavrinhas soltas, colocando num aplicativo para poder memorizar aquela coisa toda, e falar inglês de verdade. Eu quero que vocês saiam dessa live percebendo a diferença entre as duas coisas. Você já deve estar entendendo isso aí. Mas antes de eu continuar aqui, deixa eu fazer um convite. Eu não falei ainda das 5 dicas, tá? Eu quero te pedir um favor, então. Antes de eu dar as 5 diquinhas aqui, eu acho que mais pessoas podem estar interessadas em ouvir essas dicas, porque vai ajudar bastante. Eu vou explicar cada uma delas e vocês vão poder tirar o máximo proveito. Não precisa colocar tudo em prática, mas vai começar a ajudar bastante. Mas para isso, o meu favor é o seguinte, né? O meu pedido de favor é o seguinte. Compartilhe essa live com mais 3 pessoas aí da sua lista de contatos. Convide as pessoas a participarem da live. Vamos encher esse negócio aqui, tá? Porque são dicas que eu quero passar para muito mais pessoas. Posso contar contigo? Então vamos lá. Só para você me dar uma ajudinha aqui, né? E eu ficar mais feliz em ver os números aqui de participantes aumentar. Para você que está aqui no YouTube, é só sair rapidinho do chat, vai aparecer o botãozinho de compartilhar, e aí você clica nesse botão e compartilha com as pessoas na sua lista de contatos. Aí. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo WhatsApp, pode ser pelo Telegram, enfim. Sinta-se à vontade para compartilhar ali, live, convidar pessoas. Quem está aqui no Instagram e não foi para o YouTube, para convidar mais pessoas é mais fácil. Vocês vão me ver nessa caixinha pequenininha aí, mas vão ouvir as dicas também. É só clicar no botãozinho de um aviãozinho que tem aqui embaixo e vocês vão poder convidar mais 3 pessoas. Então, façam isso. E quem está no Facebook, que eu não consigo ver aqui no Facebook, pode também clicar no botão de compartilhar a live e convidar mais pessoas, tá? E eu tô vendo que pelo Facebook aqui nós temos a Mary Pithan, hey there, nós temos o Edno, né? Ele tá participando de todas as lives, muito bem-vindo, legal, né? E ele tá super feliz aqui porque ele já aprendeu, já aprendi uma frase, que é o I'm here. Good evening, teacher, I'm here. Olha aí. Ele assistiu as lives, não estava nem sabendo muitas frases em inglês, já sabe pelo menos uma, né? Good evening, teacher, I'm here. Congratulations, Edno, congratulations. Beleza? Vou esperar vocês compartilharem aí com a galera, e aí eu vou voltar aqui e vou falar as dicas, né? Para você falar inglês, você começar a praticar o falar inglês. Beleza? Então, só dá um tempinho aqui para a gente poder... Deixa eu ver quem está no Instagram. O pessoal está entrando aqui, ó. Tem muita gente entrando no Instagram e correndo para o YouTube. Legal, tá? Ajuda bastante. Good evening, Miriam Santos. How you doing? Beleza. Vamos lá. Feito? Podemos continuar? Então, papel e caneta na mão, tá? Porque agora eu vou dar 5 dicas para você praticar a sua fala em inglês aí. Mas deixa eu voltar num assunto aqui. Vocês entenderam a ideia do saber inglês, né? Quando as pessoas vão aprender inglês, elas têm aquela ideia de que tem que ficar estudando só gramática e só decorando palavras, sonzinho de palavra. Gente, na boa, é legal saber a diferença da pronúncia, como pronunciar o world ou iron, mas confesso a vocês que eu levei um tempão para realmente me preocupar com isso. Porque no começo do meu aprendizado de inglês, embora eu estudasse gramática e palavras soltas, né, eu sabia muito sobre a língua inglesa, chegou uma hora que eu falei assim, isso tá meio estranho, porque eu sei muita coisa de inglês, mas eu não sei falar inglês. E como é que eu vou desenvolver a minha fala em inglês? Eu preciso ter aula de conversação. E aí eu falei, mas eu não tenho como ter aula de conversação, eu não tenho dinheiro para pagar um professor, minha família não tem condições de me colocar numa escola de idiomas, eu não vou morar fora do Brasil, nunca morei fora do Brasil to learn English, so just to give you an example, this is the way that I speak English when I'm talking to someone. And I've worked as an interpreter when friends need. I'm an English language teacher. I'm a teacher trainer.
So this is how I speak English. E esse inglês que eu uso aqui, eu aprendi a falar naturalmente e, de certa forma, no começo, sozinho. É uma questão de muito interesse e saber usar algumas estratégias para a gente aprender a falar inglês. Mas a primeira coisa que me aconteceu foi entender a diferença entre saber inglês, saber sobre a língua inglesa, e eu sou muito grato ao autor que eu citei no começo da live, que é o Michael Lewis, porque eu li isso num livro dele e entendi perfeitamente a ideia, e foi aí que eu falei, caramba, eu até hoje estou estudando para saber sobre a língua inglesa, eu não estou estudando ou praticando para falar inglês. Eu preciso de um professor de conversação, alguém para fazer conversação comigo? Eu não tenho condições para isso. Então, o que foi que eu fiz? Criei algumas estratégias que eu acho que todo mundo pode usar. Uma das estratégias que eu usava era criar diálogos na minha cabeça. De certa maneira, eu falava comigo mesmo. Como é que eu criava esses diálogos? Né? Às vezes eu escrevia, eu colocava num papelzinho e tentava decorar o diálogo, eu tentava praticá-lo. Quando eu tinha a oportunidade de ouvir um diálogo, eu tentava decorar aquele diálogo, mas vamos lá. Como é que eu criava esses diálogos? Eu me imaginava numa situação, a situação da vida real, do cotidiano. Poderia ser a coisa mais banal do mundo, tipo eu indo à padaria comprar pão. Como que eu falaria com a atendente que eu queria 5 pães? Como que eu falaria para a pessoa do caixa que eu queria o troco, que eu não queria o troco em balinha? Sei lá. Então eu ficava imaginando como eu diria essas coisas em inglês. Eu estava criando um diálogo. E isso me ajudava muito a ir em busca de novos conhecimentos. Por quê? Porque às vezes eu me deparava com uma situação que eu não sabia como dizer determinada coisa. E o que é que eu fazia? Quando eu chegasse em casa, eu ia procurar aquela informação em algum livro, eu ia tentar ler, eu ia pegar meu dicionário, ia tentar montar a frase do jeito que eu achava que seria o correto e tentaria falar aquilo. É claro que no começo eu tive muita dificuldade. Por quê? Primeiro porque não tinha alguém ali para dizer se aquilo era daquele jeito ou não. Mas eu não estava nem aí. Eu queria usar o inglês que eu sabia. A minha pronúncia. Bom, tudo bem. Eu pronunciava algumas coisas erradas e com o tempo eu fui aprendendo as certas. Mas uma coisa que eu fiz para sair dessa coisa de saber sobre o inglês e começar a saber a usar a língua, a falar inglês, foi justamente me desligar dessa coisa de que eu vou errar demais e vou falar errar sempre, porque eu não vou, porque o dia que eu aprender o certo, eu vou mudar para o certo. E eu também comecei a falar as coisas do meu jeito, até o dia que eu aprendia o jeito natural de se dizer e mudava, começava a usar daquela maneira. Então, essa ideia de criar diálogos, né, de acordo com as situações em que você está vivenciando em certo momento, mesmo que mentalmente, ajuda muito você a desenvolver o seu inglês, a sua naturalidade em inglês. Outra coisa que eu fazia, e eu acabei falando aqui agora há pouco, era de decorar diálogos. Naquela época, eu não tinha muitos livros para estudar inglês, né? E eu não tinha condições de comprar livros de inglês. Então, o que eu fazia? Quando eu ia para a escola regular que eu estudava, tinha lá os livros, né, das séries, da 7ª série, 8ª série, enfim. O que eu fazia? Eu copiava diálogo desses livros e em casa eu tentava decorá-los. E por que isso ajudou a desenvolver o meu speaking? Porque eu tentava repetir em voz alta. Eu falava comigo mesmo. Eu fazia de conta, eu virava meio que um ator e tentava falar o diálogo, né, de uma maneira assim, como se eu estivesse num filme. E isso ajudou a desenvolver a minha fala. Eu sabia inglês, eu sabia gramática, eu sabia sobre a língua, mas eu estava desenvolvendo o meu falar em inglês, né? Porque saber inglês, saber sobre a língua inglesa é diferente de saber usar a língua inglesa, saber falar inglês. Outra coisa que eu fazia muito era descrever pessoas ou situações quando eu estava na rua. Então, quando eu estava dentro de um restaurante, por exemplo, quando eu comecei a ter a oportunidade de entrar em restaurantes, né, financeiramente falando, o que eu fazia? As comidas lá, os pratos que eram servidos, né, no self-service, o que eu fazia? Eu tentava falar o nome em inglês. Quando eu via lá, tá, hoje tem, that is cucumber, né, pepino, that's lettuce, tá, salada. Eu ficava falando o nome dos pratos em inglês. Beetroot, beterraba, carrot, cenoura, rice, arroz, beans, feijões, né? E assim eu ia lá falando o nome das coisas em inglês. Os utensílios que eu usava, prato, garfo, faca, colher, concha, escumadeira. Você sabe falar escumadeira em inglês?
Não vai fazer a menor diferença em saber falar ou não. Mas a gente aprende por uma curiosidade. Porque esse tipo de vocabulário não vai fazer falta na hora da gente falar inglês. Até porque se a gente não souber como falar escumadeira em inglês, deve ter gente aí se perguntando o que é escumadeira em português, né? Então, assim, quando você vai falar com alguém sobre isso e não sabe inglês, o que você faz? Você tem que explicar para a pessoa o que é. Que não é um empecilho tão grandioso assim para se falar, porque você aprende a falar de outras maneiras, a explicar para as pessoas do que se trata. E isso faz uma diferença muito grande. Então, no meu dia a dia, eu tentava descrever as situações, os locais, as pessoas em inglês, né, nas quais ali eu estava envolvido. Então, eu sempre conto, o pessoal que acompanha meu trabalho aqui, sabe da minha história, né, que eu sempre falo assim, dentro do ônibus, quando eu estava indo para o trabalho, e eu via um senhorzinho lá usando uma calça de tal cor, uma camisa assim, e ele estava com um chapéu, com a botina no pé e tá, não sei o que eu fazia? Eu descrevia aquela pessoa em inglês. Estava usando um cinto, estava com gravata, sei lá. Eu descrevia a pessoa em inglês. Isso ajudou a desenvolver a minha fala em inglês, a deixar meu inglês mais natural. Eu não precisei de ninguém para ficar praticando conversação comigo o tempo todo. Eu podia fazer comigo mesmo. Eu saí daquela coisa de saber sobre inglês, saber inglês, e passei a saber usar a língua inglesa que eu estudava. Ou seja, eu comecei a falar inglês. Isso foi me dando mais e mais naturalidade. Eu falei de 3 dicas, né, de 3 estratégias aqui para você. Como eu sei que algumas pessoas chegaram aqui agora, né, e você que está me vendo ao vivo, quero só fazer uma pausa para te dar um recado. No próximo dia 2 de agosto, vai começar a semana Inglês na Ponta da Língua, onde eu vou te mostrar como é possível falar inglês naturalmente e ser livre para se comunicar com o mundo, sem se apegar a regrinhas gramaticais e a palavrinhas soltas. Até lá, a gente vai fazer um aquecimento com uma maratona de 10 lives. Essa aqui é a live de número 7. E essas lives vão te preparar para o nosso evento. Então, inscreva-se no evento Inglês na Ponta da Língua, porque tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão entender ainda melhor na Semana Inglês na Ponta da Língua, porque eu vou dar muito mais dicas lá dentro que vão combinar com tudo que eu estou falando na maratona de 10 lives, ok? Você pode fazer a sua inscrição de uma maneira muito simples. Aqui no YouTube, é só clicar no link que está na descrição deste vídeo, e lá no Instagram, é só clicar no link que está na bio, ok? E aí vocês vão poder participar tranquilamente da semana Inglês na Ponta da Língua e não vão perder absolutamente nada. Eu dei 3 dicas aqui, eu espero que vocês tenham anotado, ok? As dicas que eu dei para você desenvolver o seu speaking, a sua fala, você aprender a falar inglês. Porque tem uma diferença enorme entre saber sobre a língua inglesa e saber como usar a língua inglesa, certo? Me perguntaram aqui se o nome do autor é do jeito que escrever aqui, né? Michael Lewis, é esse cara mesmo aí que me ajudou bastante. Outra dica que eu dou para quem quer desenvolver o speaking, desenvolver a fala, né, e sair um pouquinho dessa coisa de ficar só decorando gramática e palavrinha solta, é a seguinte. Quem vai estudar inglês precisa aprender a fazer perguntas e responder perguntas. Então, a 4ª dica que eu te dou é a seguinte. Acostume-se a responder perguntas mais simples que sejam. Você está começando inglês agora do zero? Então, você faz o seguinte. Pega um bloquinho de papel que seja tipo post-it, ok? Deixa eu achar o meu aqui. Você vai pegar um post-it, não tem nenhum, que pena. Tá tudo fora aqui. Mas você vai pegar um post-it, vamos fingir que isso aqui seja... Esse aqui é um post-it, tá? Só que ele é grandinho demais porque eu quero. Aí o que você faz? Esse aqui já é pequenininho, mas tudo bem, vai. Né? Você vai escrever perguntas, a mesma pergunta em 5 papeizinhos desse daqui. Aí você coloca um no espelho do banheiro aí da sua casa. Você coloca outro, né? Pode ser desse tamanho aqui, ó, melhor ainda, porque você tem que ver e ele tem que chamar a sua atenção. Você vai escrever 5 perguntinhas, coloca um no espelho do banheiro da sua casa, coloque outro, sei lá, perto do computador que você usa sempre, deixe outro perto de um livro que você esteja lendo, ou, né, use como marcador de páginas, coloca outro, sei lá, na agenda, né, se você tem um hábito de agenda, deixa ele meio dobradinho, atrás, na capinha do celular, se ela for transparente, porque aí você vai ver aquilo lá e vai responder a pergunta. Deixa uma pergunta, pode ser uma pergunta do tipo, what are you going to do next weekend? O que você vai fazer no próximo fim de semana?
What you gonna do next weekend? Toda vez que você se deparar com esse papel, na porta da geladeira, por exemplo, toda vez que você for tomar água, pegar um suco, uma fruta, sei lá, você vai lá dar aquela saltada básica na geladeira, o que você faz? Você vai, na porta, vai ver aquela pergunta e vai ter que responder. Então, a pergunta tá lá. What you gonna do next weekend? What you gonna do next weekend? E aí você já responde, oh, this weekend I am going to watch a movie. I'm gonna watch a movie. I'm gonna visit my grandparents. I'm gonna stay home. I'm gonna go to church. Você coloca alguma coisa, acostume-se a responder perguntas. Esse ato de fazer, ler a pergunta e responder pergunta ajuda muito a desenvolver a sua fala em inglês. A sair da coisa do saber só gramática, saber só palavrinhas soltas e começar a desenvolver o seu speaking, ok? E a quinta e última dica que eu tenho para te dar é que você use uma técnica que a gente chama de shadowing technique. E o que é o shadowing technique? Se você é um estudante básico de inglês, está começando agora, a dica é a seguinte: você vai pegar um diálogo simples, parece com a segunda dica que eu falei aqui. Você vai pegar um diálogo, você vai ouvir, você vai estudar esse diálogo, vai encontrar as frasezinhas dele, tá? Que são importantes. Sim, você pega o conjunto todo, não é palavrinha por palavrinha, não. É pegar o chunk of language. Se você não sabe o que é um chunk of language, acesse o site inglesnapontadalingua.com.br e faça uma busca chunks of language. Para você saber como é que escreve isso aí, deixa eu colocar aqui. Posso até compartilhar uma dica daqui a pouco com vocês quando eu parar de falar. Chunks of language. Então você vai lá e pesquise isso aí no site, ok? O que vai acontecer? Você vai aprender sobre Chunks of Language e como usar isso na Shadowing Technique. Shadowing Technique vai funcionar assim, então. Você vai pegar o diálogo, você vai estudá-lo, você vai ouvir, vai repetir, você vai tentar pronunciar o mais próximo possível do modo como a pessoa pronuncia, como a pessoa fala, certo? E aí, você vai ficar ouvindo isso ao longo do dia. Você vai ouvir, por exemplo, deixa no teu celular, cria uma playlist, né, de diálogos que você queira decorar, que você queira aprender, que você esteja aprendendo. E aí, na semana que você estiver estudando aquele diálogo, vai chegar na sexta-feira, o teu objetivo, o teu desafio é repetir o diálogo ao mesmo tempo em que você escuta. E para isso tem todo um trabalho aqui, tem toda uma maneira de se fazer isso. Essa é outra coisa que eu falo para você fazer aqui, ó. Entra lá no site do inglesnapontadalingua.com.br e procure por Shadowing Technique. E vocês vão ver essa dica lá. Acho que tem até um vídeo que eu fiz no YouTube para poder ajudar você, tá? Isso vai ajudar muito você a falar inglês. O que eu queria mostrar para você aqui é justamente isso, né? Você sair dessa coisa de só saber sobre o inglês. Porque quando a gente estuda muito, né, o texto escrito, as regrinhas gramaticais, essa coisa toda, o que está acontecendo? Você está aprendendo sobre a língua inglesa. Mas o que você quer é falar inglês naturalmente. Você quer usar a língua. Você quer usar a língua de uma maneira natural. Então você tem que começar a estudar isso, entendeu? E o objetivo aqui principal também era esse. Ajudar você a perceber a diferença entre saber sobre a língua inglesa e saber como usar a língua inglesa. E há várias outras técnicas, estratégias que você pode usar para isso. Para encerrar a minha conversa aqui com vocês, que é breve mesmo, eu quero que vocês entendam ainda uma outra coisa. Resumindo um pouquinho do que eu falei aqui, o que eu estou dizendo para você é que tem uma diferença muito grande entre estudar inglês e aprender inglês. Quando a gente estuda inglês, a gente senta lá no nosso cantinho, né, pega o livrinho e fica lendo. E é meio desorganizado, a gente fica até assim, o que eu estudo na segunda, o que eu estudo na terça, o que eu estudo na quarta, o que eu estudo na quinta, como é que eu me organizo? E uma das lives que vai ter aqui ainda essa semana é sobre organização, né, do seu roteiro de estudos, como é que você faz isso. Então fique de olho nas lives, certo? Quando você pega um livrinho de gramática, fica fazendo tarefinha, fica vendo se está certo, se está errado, não pratica no speaking, você está aprendendo sobre a língua. Quando você está apenas estudando inglês. Já o ato de aprender inglês é você pegar o conteúdo que você está aprendendo, que está estudando... excuse me here. Você vai pegar o conteúdo que você está estudando e vai colocá-lo em prática. E vai colocar em prática dessas 5 maneiras que eu falei aqui para vocês nessa live.
Isso vai ajudar você a aprender inglês, a deixar ele na sua cabeça. Aprender inglês, pessoal, não é agora eu tenho que usar o present simple, agora eu tenho que usar o present perfect. Não, é você já saber na situação o que você deseja dizer. Por isso que é importante você organizar seus estudos de uma maneira muito mais natural. Não por meio gramatical, não por regrinhas gramaticais, mas por situações. E como é que você faz isso? Você vai pensar assim, bom, essa semana eu quero aprender como que eu me comunicaria dentro de um restaurante conversando com um garçom. O que o garçom fala, o que eu respondo? Né? O garçom vai dizer assim, gostaria de fazer o pedido? Como é que ele fala isso em inglês? Are you ready to order? Would you like to order? Can I take your order? São coisas que um garçom diria. E aí eu vou dar a resposta. Oh, I think I'll have the... Eu acho que eu vou querer uma lasanha. I think I'll have the lasagna. Well, I'll have the cheeseburger. I'll have. Peraí, Denilson, mas você está falando que é o que eu quero? Por que é I'll have? Porque numa conversa de restaurante, quando a gente vai fazer o nosso pedido, é basicamente isso que a gente fala. I'll have. I will have. I'll have. I'll have the lasagna. I'll have the cheeseburger. I'll have the salad. I'll have the blá blá blá. I'll have the orange juice. Ok? É assim que você fala. E aí você começa meio que criar o diálogo. Ah, mas eu vou falar errado, de novo, só para vencer essa objeçãozinha aqui. Ah, e se eu falar errado? Se você falar alguma coisa errada, e certamente você vai falar, com o tempo você aprende o certo. Você não vai falar o errado, sendo que você aprendeu o certo. Você sempre vai se monitorar para falar o certo. Ah, mas eu não sei tudo em inglês. Não tem problema. O que você não sabe, você usa como base para continuar aprendendo. E eu quero reclamar da conta. Como é que eu faço para reclamar da conta? Ó, o prato veio errado. Como é que eu falo que não foi isso aqui que eu pedi? Ah, eu vou comer o mesmo que você está comendo. Eu vou pedir, eu quero o mesmo. Como é que eu faço? Será que é I want the same? Ou tem uma frasezinha específica nessa hora em inglês para isso? Né? Você pode dizer I'm having what you're having. Tá? I'm having, or I'll have what you're having. I'll have what you're having. Eu vou pedir o mesmo que você. Tá vendo como é diferente do que traduzir palavrinha por palavrinha? Quando a gente traduz palavrinha por palavrinha, quando a gente pensa demais na gramática, a gente sabe inglês, sabe sobre a língua inglesa. Quando a gente sabe o que usar, a gente está aprendendo a falar inglês, a se comunicar em inglês, ok?